Gente, sabe quando vocês vão na livraria e vocês veem a capa de um livro que tá sendo, tipo, super comentado, que as pessoas estão super lendo e super gostando, mas você não sente a mínima vontade de ler? Ou quando você vê um trailer também de um filme que as pessoas estão surtando loucamente porque elas querem muito assistir e que elas sabem que vai ser uma história sensacional, mas você fica tipo, não tô afim. Aí o que acontece? Depois de um tempo você lê o livro, você vê o filme, você se descobre apaixonado por tudo aquilo e você cai de cara no chão? Aconteceu isso comigo, gente, vou contar pra vocês. Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Nesse vídeo, como vocês puderam ver no título aqui embaixo, nós vamos falar sobre livro e filme, um assunto que eu adoro bastante. E nós vamos falar sobre O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, este livro maravilhoso que acabou de ser lançado, o filme dele, e a gente foi assistir, é impossível não falar dele aqui no canal pra vocês, então vamos lá, vou começar falando do livro e depois eu puxo um pouquinho do filme. É isso. Bom, gente, então pra quem não conhece, essa daqui é a capa maravilhosa do livro. O autor é o Ransom Riggs e ele criou um mundo, uma história fantasiosa maravilhosa que te prende do início ao fim, que você não consegue parar de ler até você descobrir, até você parar na última página e falar assim, preciso do segundo e do terceiro, sabe? Tipo, ele te prende nesse nível, é incrível. Só pela capa vocês podem ver que além de ser uma história bem fantasiosa, ela é meio sombria, teve partes do livro aqui que eu falei tipo, não, peraí, eu tô lendo aqui à noite sozinha, né? Todo mundo tá dormindo, melhor não vou ler durante o dia porque é mais seguro, sabe? Sério, ele teve partes que me deixaram com essa sensação assim, de, tipo, meu Deus, será que tem alguém aqui no meu quarto? Ai meu Deus, socorro, sabe? Parecia que eu tava lá dentro mesmo do livro, vivendo o que eles estavam vivendo e passando aquele medo, sabe, que eles estavam passando. Então pra quem gosta desse tipo de livro também é muito, muito, muito legal, muito recomendado. Então vamos que eu vou falar pra vocês rapidinho sobre a história. Bom, antes de mais nada, pela capa aqui a gente pode ver algumas informações sobre a história. Ó, milhares de cópias vendidas em todo o mundo, traduzido para mais de 40 idiomas. E uma coisa que me surpreendeu muito e que eu só me toquei quando eu estava quase no final do livro é o seguinte: eleita uma das 100 obras mais importantes da literatura de todos os tempos. Então só por essa informação a gente sabe que, pô, revolucionou o negócio, né? Deu uma, né? E realmente é isso, gente. É uma coisa muito, assim, inovadora. Eu acho que eu nunca tinha lido nada muito parecido com isso. Eu achei isso incrível, sério. Então vamos lá. Nesse livro aqui nós vamos conhecer o Jake. O Jake, ele é um garoto assim, que ele é muito apegado ao avô dele. Apesar dele ser de uma família rica, ele trabalha no mercado, mas ele... que é o mercado, na verdade, é da família dele, toda a rede de mercados é da família dele, e ele tem um único amigo, então ele é uma pessoa assim meio... não tem muitos amigos e tal, e o avô dele, ele tá numa transição entre achar que o avô dele é o herói e achar que o avô dele, tipo, tem defeitos, sabe? Porque ele começa a descobrir umas coisas do avô que ele acha que não é verdade, mas ele fica meio que nessa. Por quê? O avô dele, quando ele era criança, ele contava histórias sobre um orfanato que ele havia vivido com várias crianças, e essas crianças tinham habilidades muito peculiares, muito especiais. E quando o Jake era criança, ele contava essas histórias mostrando fotos. Por isso também que a capa desse livro é uma foto, e eu vou falar mais sobre isso depois. Então ele contava essas histórias pro Jake com fotos e falava de monstros e de coisas e que, sabe, da Senhorita Peregrine. Então ele contava essas histórias pro Jake quando ele era criança e conforme ele foi crescendo ele percebeu que isso era impossível de ser verdade. Que o avô dele tinha mentido pra ele, enfim, então ele tá nessa adolescência, assim, então ele, apesar do avô dele ser o herói, ele tem essa coisa, tipo, será que meu avô não é louco, né? Será que tem alguma coisa aí? E logo no início a gente tem essa fase com o Jake, assim, que o Jake perde o avô dele é assassinado, ele morre, então ninguém sabe primeiro se ele foi assassinado, se foi uma causa natural, enfim, depois saiu lá da polícia de que ele tinha sido atacado por cachorros selvagens. Ok, estranho. E aí o Jake, o pai e a mãe do Jake começam a ficar meio preocupados com a psique dele e levam ele no psiquiatra. Ele começa a falar desse orfanato e tal, e enquanto isso, ele vai tentando procurar coisas também que deem pistas pra ele do que estava acontecendo. Porque quando o avô dele estava morrendo, ele segurou bem no Jake, assim, sabe, tipo, no leito de morte mesmo, e começou a falar umas coisas estranhas, tipo, do orfanato e de uma fenda e de um pássaro, enfim, ele começou a falar umas coisas assim aleatórias, o Jake ficou tipo, what? O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. E ele fica com isso na cabeça, sabe? De querer saber o que o vô queria falar pra ele. E ele falou que esse pássaro, que essa mulher iria explicar tudo pra ele e tudo iria ficar bem. Aí ele ficou tipo, não, preciso saber, né? Só que ao mesmo tempo é o que eu falei, ele tá nessa transição de saber se o avô dele é louco ou não. Então o psiquiatra acaba falando pra ele, não, beleza, ele descobriu que o orfanato lá no País de Gales, vai lá com ele, vai que ele, né, descobre que não é nada disso e ele vai ficar bem, ele vai conseguir se despedir do avô.
E então ele parte com o pai dele para o país de Gales, atrás desse orfanato. Só que ele descobre que o orfanato está totalmente destruído, que caiu uma bomba na Segunda Guerra Mundial lá e todas as crianças morreram e não sobrou nada, nada, só os destroços. E ele fica tipo, meu, como assim? Porque um pouco antes ele tinha descoberto uma carta dessa senhorita Peregrine de 2 anos atrás. Então, como assim? Como que ela mandou uma carta se ela tá morta há anos e anos e anos? Aí começa o mistério, que o Jake vai se envolvendo ainda mais. Ele encontra mais fotos lá na casa, que eram bem parecidas com as que o avô guardava. E aí ele fica, gente, né? Será que isso é verdade? Será que não é? Como assim, né? E aí que começa a história, gente, que as crianças, elas estão vivas, estão mortas, como que elas poderiam estar vivas, como que a carta foi chegar lá. Aí que a gente vai descobrindo as coisas, que tem a parte da fenda do tempo. Mas eu não quero dar spoilers pra vocês, porque eu acho muito legal vocês descobrirem isso sozinhos, lendo mesmo, sabe? Descobrindo todo esse mistério. É o que eu falei, ele tem cenas, assim, muito incríveis que você sente, tipo, você tem a sensação deles mesmo. E é isso, gente. Então eu não vou contar muito sobre a Fenda do Tempo e tal, eu só vou falar que eles realmente são em perigos, tem uns monstros e umas coisas, mas eu também não quero falar de onde os monstros surgem, eu quero que vocês leiam porque é sensacional. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas é isso, gente. Falando um pouquinho mais sobre o livro, olha aqui atrás, gente, tem umas fotos e isso acontece durante o livro inteiro, ele tem fotos assim. Aqui embaixo temos comentários de uns autores, o autor de Percy Jackson, John Green, Tim Burton, que inclusive foi ele que produziu o filme desse livro aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, o livro inteiro, ele tem muitas imagens, muitas fotos. E isso torna a leitura ainda mais interativa, porque parece que você vê realmente, sabe? Como eram as coisas, o que estava acontecendo. Olha, aqui tem duas, uma que é a capa do livro, né? E a outra aqui do Garoto Invisível. Olha, essas aqui. Eu não quero mostrar todas porque é muito legal você ir descobrindo as imagens conforme você vai lendo. É muito incrível, torna muito real, assim, a história, sabe? É sensacional, tem umas fotos bem macabras aqui, bem macabras, mas eu não vou mostrar pra vocês, porque eu quero que vocês leiam o livro e tenham essa experiência também. E olha que legal, aqui no final tem tudo sobre a foto, tá dizendo, né, que todas as fotos são originais, que foram pegas de brechós, enfim, de pessoas mesmo, pesquisadores que gostam de coisas, né, antigas e tal. E então todas as fotos aqui tem da coleção D, então tem o nome aqui da pessoa, né, que tem essa coleção de fotos e tal. E o autor emprestou, né, essas imagens, então todas elas são originais e ele fala que tem algumas que foram um pouquinho modificadas, mas a maioria elas são todas originais, então isso realmente torna as coisas, tipo, que massa, né? Bom, e falando um pouco sobre o filme agora, eu gostei muito do filme, porque o filme me deu uma visão, principalmente porque assim, quando a gente foi assistir, que foi agora, essa semana mesmo que estreou, eu estava lendo loucamente o livro durante a semana inteira, até porque eu queria terminar de ler até conseguir ir assistir, mas eu não consegui, eu terminei de ler hoje, enfim, foi maravilhoso. Mas eu não consegui terminar, mas eu queria, então eu tava tipo louca, lendo. Então, ir no cinema e conseguir ver todos aqueles personagens que eu estava imaginando e ver eles ali, sabe, tipo, caracterizados, bonitinhos, você consegue ter uma visão, assim, total do negócio, foi muito legal, porque foi realmente bem, assim, fiel ao livro nessa parte. Então, na parte do começo, né, que o Jake perde o avô, depois no orfanato, as crianças, consegui ver realmente o que elas são, sabe, as peculiaridades dela ali na tela, foi muito legal. Então até essa parte, assim, foi bem fiel, eu achei. Agora, o final mudou bastante, apesar de que tenha tido quase o mesmo resultado. Tipo, no final, meio que eles ficaram iguais aqui. Então, tipo, ele chegou no mesmo resultado, só que o jeito que eles chegaram lá foi diferente, entende? E os dois deixaram o final aberto, né, tanto o livro quanto o filme, que eu achei muito legal, porque eu espero que tenha o filme dos outros 2 livros, né, que tem mais outros 2 desses, então ficou com um final bem aberto, assim, eu gostei. Então eu espero que tenha continuação, porém o final mesmo, o desenrolar, né, da parte ali tensa do final e tal, foi bem diferente, mas eu gostei das duas. Foi até divertido o final, tem umas partes engraçadas e tal. Então, assim, eu acho que no todo eu gostei bastante do filme, porque é isso, ele te mostra coisas que você ficava só imaginando e ele conseguiu mostrar exatamente a mesma coisa ali, entendeu? A única coisa que eu achei engraçado, mas é que eu acho que foi por conta de terem mudado o final e tal, foi que a Emma, que é uma das personagens principais também, ela mudou a peculiaridade dela com outra garota, né? No livro ela controla o fogo, então ela consegue fazer bolas de fogo e tal.
E no filme colocaram ela com... Ela é a que voa, sabe? Ela flutua, então ela tem a peculiaridade dela é de ar. Então mudou isso, mas eu entendi que foi por conta do final, né? Porque se ela fosse de fogo, no final não teria acontecido tudo que aconteceu. Então acho que eles tiveram que mudar um pouquinho, né? Readaptar não. Adaptar pro filme, daí eles acabaram trocando a peculiaridade de duas personagens, mas de qualquer forma eu achei que ficou maravilhoso. E assim, a imagem toda é muito bonita, é muito legal, eu gostei de todos os atores que fizeram. A Senhorita Peregrina, então, ficou muito massa, ela é muito da hora. Então, assim, eu recomendo muito que vocês vão assistir, que vocês leiam o livro. Eu espero muito que vocês também gostem e também fiquem tão apaixonados quanto eu fiquei, porque é sensacional, gente. Bom, então é isso. Agora eu quero saber de vocês, se vocês leram o livro, se vocês assistiram o filme. Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês gostaram, se vocês ainda querem assistir, se vocês ainda não foram. Vale muito a pena, de verdade mesmo. Então me contem aqui embaixo, eu quero muito saber, ok? E é isso, gente. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente nas redes sociais que eu sempre deixo aqui embaixo, ok? Um beijo e tchau!